Olá, como vai? Tudo bem contigo? Nesse conteúdo a gente vai continuar falando um pouco sobre o texto do professor Mário Beni, Sistema de Turismo, Sistur, Estudo do Turismo Face à Moderna Teoria de Sistemas. A gente vai falar um pouco sobre a parte de definições de turismo, especificamente, dando sequência ao que a gente já vinha falando antes. E o professor Mário Beni coloca aqui uma questão interessante que ele aborda que há tantas definições de turismo quanto autores que tratam do assunto. Né? Ou seja, existe uma abundância, existe um volume grande aí de definições, então a gente não precisa necessariamente ficar preso a uma ou outra definição, a gente não precisa necessariamente tentar classificar uma ou outra definição como melhor ou pior. Tá? Existe um volume interessante de definições, a gente deve buscar conhecer diferentes referências e dessa maneira tentar construir uma perspectiva mais ampla, mais densa aí do campo do turismo. Tá? Ele coloca também que muitos autores chegam a considerar extrema dificuldade para uma definição precisa e abrangente de turismo. Ou seja, não é fácil, não é um exercício trivial você tentar definir turismo da melhor forma possível, da maneira mais abrangente e mais completa possível. Mas é um exercício que muitas vezes precisa ser feito. Né? De qualquer forma, é um exercício que não é fácil. Levando em conta que o fenômeno turístico é tão grande e complexo que se torna praticamente impossível expressá-lo corretamente. E por isso, preferem observar invariavelmente seus aspectos parciais, ou pelo menos algumas das suas realidades isoladas. Ou seja, em função da dificuldade de definir o turismo de maneira completa, é muito comum a gente observar definições que, por vezes, têm um viés para determinada abordagem, tem um direcionamento para determinada perspectiva do turismo. Né? Então, isso, de certa forma, facilita, torna o exercício de definir a atividade turística um pouco menos árduo. Né? Então, isso é uma coisa que o professor Beni destaca aqui. Um outro ponto que ele destaca também é que as mais diversas noções de turismo, as mais diversas percepções, definições aí, apresentam alguns elementos comuns. Esse é um ponto importante. A gente vai ver aqui, podemos dizer que uma boa definição, ela, grosso modo, vai envolver alguns elementos fundamentais, os quais seriam: ele destaca aqui primeiro a ideia de viagem ou deslocamento. Ele até coloca que esse é um elemento implícito na noção de turismo, ou seja, não dá para a gente pensar em turismo sem pensar na ideia de viagem ou deslocamento. Apesar disso, não dá para dizer que toda viagem é turística, que todo deslocamento está relacionado ao turismo. Esse é um ponto importante. Tá? Aqui ele menciona que o movimento está intimamente conectado ao próprio sentido etimológico do termo tour, né, que dá origem a turismo, viagem em circuito, né, tour, a ideia de uma viagem, um deslocamento de ida e volta. Então, isso é um ponto fundamental aí, em grande parte das definições de turismo, dos conceitos de turismo, essa ideia implícita aí de viagem ou deslocamento. Um segundo ponto seria a ideia de permanência fora do domicílio. Né? O professor Beni também destaca aqui, estritamente vinculado à viagem, o elemento de permanência fora da própria residência habitual é parte integrante do conceito de turismo. Porque não basta simplesmente realizar a viagem para que a gente fale de fato da prática do turismo. É preciso existir também esse momento de permanência fora do domicílio, né, que vai estar muitas vezes vinculado à estadia em um ou mais destinos que se deseja visitar. Tá? Um outro ponto que ele menciona também é a ideia de temporalidade. Né? Ou seja, o deslocamento turístico, né, a atividade turística, ela tem uma temporalidade própria. E se não respeitar essa temporalidade, a gente pode acabar de alguma forma se conectando com outros movimentos de viagem ou deslocamento que não são exatamente movimentos de turismo. Né? Então aqui ele menciona que viajantes podem também ser aqueles que se transferem a uma outra localidade de seu país ou de uma outra nação para fixar residência estável definitiva. Nesse caso é certo que não se trata de turista, mas de um imigrante. Né? Então, esse é um exemplo que ele dá, que a temporalidade, muitas das vezes, vai ajudar a determinar se é ou não um movimento relacionado ao turismo. Né? Uma questão interessante para a gente ver em relação à temporalidade é que o visto de turista ele é uma das formas de estabelecer a temporalidade. Né? Então, às vezes, se você viaja para um determinado país, o tempo estabelecido de permanência para quem é turista e busca o visto de turista é um. Agora, se você vai buscar um visto de trabalho ou visto para residência no país, normalmente a temporalidade desse visto, né, é outra. Então, acho que esse é um ponto interessante, né? O movimento turístico ele tem uma temporalidade específica. Tá? Em outros conteúdos a gente fala um pouco mais sobre isso, mas é importante deixar claro que não basta viajar, não basta ter a permanência fora da residência habitual para que de fato seja turismo. É preciso ter uma temporalidade específica que é do turismo. Tá? Enfim, vamos lá para um outro ponto aqui, o penúltimo ponto que o professor Beni destaca, que a grande parte das definições de turismo
elas vão também envolver aquilo que ele determina como sendo o sujeito do turismo, né? Ele destaca aqui como elemento subjetivo, caracterizante de todo o fato e fenômeno do turismo, no caso sendo o homem, né? Então, o sujeito do turismo, aquele que o pratica, de fato é o homem, né? O turista. Então, ele destaca que grande parte das definições de turismo invariavelmente acaba envolvendo a figura do ser humano, do homem aí, nas suas abordagens, quando tentam definir a atividade turística. Aqui ele até menciona, faz uma citação, a ideia de que o homem é o verdadeiro centro do turismo. Então, aqui vamos lá para uma outra parte do conteúdo, ele destaca que o turista também é a fonte de uma série de elementos não materiais que surgem da sua permanência na localidade turística e que se completam em uma série de relações humanas e materiais, de cuja complexidade e beleza o fenômeno se reveste. Ou seja, a atividade turística ela depende, em essência, da figura do turista, né, da figura do sujeito turístico, porque sem o ser humano praticando esse deslocamento, a atividade turística de fato não existe. Né? Então, as definições, em grande medida, de certa forma, elas acabam também, o professor Ben destaca que muitas das definições de turismo existentes, elas acabam, de uma certa forma, também fazendo menção a essa figura do sujeito turístico, tá? Aquele que pratica o turismo. E um último ponto que o professor Benny destaca aqui também é que as definições, em muitos dos casos, acabam tendo aquilo que ele denomina como sendo o objeto do turismo. Né? Então, grosso modo, mais ou menos seria, ele destaca o elemento objetivo aqui do fenômeno turístico, traduz-se pelo equipamento receptivo e o fornecimento de serviços para satisfação das necessidades do turista. Né? Então, as definições, muitas das definições de turismo, de certa forma, vão acabar por envolver, por abordar, por mencionar a ideia de algum equipamento receptivo ou fornecimento de algum tipo de serviço que possa vir a satisfazer as necessidades dos turistas, né, ou do turista, no caso. Então, esses são alguns dos pontos que o professor Benny destaca aqui como sendo pontos que toda boa definição de turismo, grosso modo, deve ter. Né? Então, que não que necessariamente deve ter, mas que ele observou como sendo pontos comuns em grande parte das definições de turismo que ele acabou tendo acesso. Então, só revisando aqui, a ideia de viagem ou deslocamento, permanência fora do domicílio, temporalidade, sujeito do turismo e também a ideia do objeto do turismo. Tá? É isso. Em outro conteúdo, eu vou avançar aqui para aquilo que ele menciona, falando sobre bens e serviços no campo do turismo, né? Bens e serviços turísticos. Aqui ele faz alguns destaques, alguns apontamentos, e em um próximo conteúdo eu falo um pouco, eu destrincho um pouco desse material aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Se você tiver alguma dúvida ou questão, deixe seus comentários aí e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço, até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.